Ei, 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 ei. E aí, gente boa? Aonde quer que haja alguém me assistindo agora, e daqui a pouco haverá aqui gente pipocando de todos os lugares, eu desejo que o dia seja muito bom para você, de todo o meu coração. Que Deus o abençoe e que a graça, a brisa, o sopro do amor de Deus seja sobre todos nós e alcance todo o coração ávido por graça e por misericórdia. Olha só, hoje à noite, às 19 horas, aqui pela VEM VTV ou pelo portal Caio Fábio, você vai assistir uma transmissão ao vivo. E eu espero, se o meu coração seguir firme nesse propósito, porque as coisas mudam dentro da gente, eu espero falar sobre as múltiplas camadas sob as quais nós existimos e que estão e determinam. E se não determinam, são muitas vezes praticamente determinantes em relação ao que acontece conosco. Eu vou falar do que já falei tantas vezes, mas é preciso repetir de vez em quando, sobre o significado de ser um espírito que habita um corpo mamífero, com todas as implicações da animalidade. Então é um ente transcendente, infinito no potencial que carrega, habitando a finitude, produzindo pelos seus próprios pensamentos e pelos pensamentos coletivos aquilo que Jung chamou de um inconsciente coletivo, que nos nossos dias a gente poderia chamar de uma espécie de memória cache mundial. E essa memória cache é formada de muitas coisas, praticamente formada de tudo que nós humanos, individual e coletivamente, produzimos. Na linguagem do Velho Testamento, isso era chamado de acumulação, era a palavra. A acumulação. Por isso é que se diz, o juízo ainda não veio, porque a maldade do povo tal e tal ainda não chegou aos céus. Essas camadas e camadas, até que chega aquela hora em que se diz que a medida encheu, aí a consequência cai. São linguagens antigas para falar de coisas contemporâneas, falar da linguagem psicológica junguiana de inconsciente coletivo. Eu acho que para você que é filho dessa geração é mais fácil entender o significado da memória cache, que fica aí, vai acumulando. E esses seres que existem à nossa volta, que são seres de camadas dimensionais paralelas à nossa, têm limites. Os limites deles é a nossa memória cache. Eles precisam da nossa memória cache, precisam do inconsciente coletivo, precisam do acumulado que a gente produz individual e coletivamente, porque eles se alimentam disso. A permissão deles está, por enquanto, contingenciada a terem que agir de acordo com o material que a gente fornece, individual e coletivamente. De modo que o limite dessas forças em relação a intervirem na minha existência se vincula à permissão que eu concedo.
Por isso é que se diz que se eu resisto, eles fogem, mas se eu concedo, eles usam o que eu ofereço. Porque, como muito sabiamente um dia me disse minha mulher, há 16, 17 anos atrás, usando uma imagem para simplificar aquilo sobre o que eu já tinha escrito até livros, sobre o pão de Gideão, sobre a memória acumulada, sobre a medida da iniquidade, e como limitantes, ao mesmo tempo em que são os fornecedores do material que pode ser utilizado contra os humanos. Um dia ela disse, claro. Para ela era tão óbvio o que eu estava dizendo, depois de ter escrito artigos e livros sobre o assunto. Ela disse, claro, porque a serpente tem que comer do pó da terra. Ou seja, a gente tem que levantar poeira para ela se alimentar. Eu falei, perfeita analogia e ilustração para simplificar aquilo que eu tenho dito em tantas páginas. Está simplificado assim. O limite do diabo é o que eu forneço. O limite de principados, potestades, tronos, poderes, forças e camadas espirituais, por enquanto, é o que a gente fornece. Eles usam o que a gente fornece e eles devolvem de maneira sofisticada, de modo que isso é um ciclo que não para nunca. A indução que vem no mundo invisível é sempre compatível com aquilo que me pré-habita, como construção do meu próprio coração. A construção do meu coração alimenta esse processo, pelos meus atos, sonhos, pensamentos, atitudes e energias. O meu ser alimenta esse processo. E esse processo cresce e chove sobre mim de volta de maneira amplificada. De modo que é um ciclo, é uma espiral linear, contínuo e crescente, onde nós somos tanto os promotores quanto os vitimados pelo processo. Bom, se você quiser saber mais sobre isso, veja aí no meu portal, entre no campo de pesquisa, escreva Pão de Gideão, Inconsciente Coletivo, Juízo, ou escreva Medida da Iniquidade, ou então leia o meu livro Entre Mundos, que no passado se chamava Batalha Espiritual, onde eu falo sobre essas muitas camadas. E se até a hora da reunião, às 19 horas, eu não mudar de ideia, se o meu coração não for alterado, é sobre isso ampliadamente que eu quero falar. E se você puder vir, venha. Na vemvtv.com.br ou no portal Caio Fábio. Você entra lá. O Matheus Lima aqui está perguntando, eles vão voltar? Aí, Matheus, entra no meu portal, faz essa pergunta lá sobre principados e potestades, camadas dimensionais, e você vai ter todas as respostas. Tá legal? O Pão de Gideão, Entre Mundos, são todos campos de pesquisas lá dentro do portal. Desejo que Deus abençoe a todo mundo e vamos andar juntos, minha gente. Convidem os amigos, hoje nós teremos a ceia do Senhor. Eu espero que você esteja com a gente aí na sua casa, reúna os amigos, separe um pão, um vinho, e você mesmo, com a sua família e com os seus amigos, parta o pão, beba o vinho, façamos isto juntos. Hoje à noite vai ser gostoso, com a graça de Deus. Um beijo para todo mundo. Desculpem, eu não estou podendo ler o que estão escrevendo aqui. É muita gente falando.
Eu estou aqui com os óculos escuros porque a claridade à minha volta iria me fazer ficar falando com os olhos muito pequenininhos e você acaba espremido demais. Que Deus nos abençoe. Um beijo para todos, minha gente. Bom dia e aproveitem o dia na graça do Senhor. Muita paz. Tchau, então. VMVTV, o canal é você.